Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa arquitetura interna. Sabe, olhar para dentro, mas não com aquele olhar de que tem algo de errado para consertar, e sim como quem observa um sistema bem complexo e, mais importante, adaptativo. Vamos começar essa exploração? Olha só essa frase: o corpo em vigilância e a mente tentando acompanhar. Talvez essa sensação seja familiar, né? Aquele estado em que o corpo parece estar sempre em guarda, meio tenso, e a mente fica a mil, correndo para tentar entender, para justificar, para controlar o que está acontecendo. É um estado de alerta que, nossa, consome uma energia danada. É exaustivo. Então, vamos mergulhar um pouco nisso. O que acontece quando o nosso sistema interno opera nesse modo de alerta máximo? Como é que isso aparece no dia a dia? Isso se manifesta de várias formas, né? A mente acelerada, parece que não desliga nunca. O corpo tenso, com os ombros duros, a mandíbula travada. Aquela sensação constante de alerta, como se a qualquer momento alguma coisa fosse acontecer. E o mais frustrante, talvez, é perceber que esses padrões se repetem, de novo, e a gente muitas vezes nem sabe por quê. E aí, claro, quando a gente está no meio desse turbilhão, é quase inevitável que surja aquela pergunta, bem lá no fundo, sabe? Aquela voz que diz: mas o que tem de errado comigo? É uma tendência muito humana, essa de olhar para essa dor e interpretar como se fosse uma falha nossa, um defeito pessoal. Mas e se essa não for a pergunta certa? E se a gente pudesse olhar para isso de um jeito completamente diferente? É o que vamos ver agora. Uma proposta de mudança de perspectiva para a gente poder se afastar um pouco dessa culpa, desse julgamento. Olha que interessante essa troca. De um lado, a visão antiga, o que há de errado comigo? E do outro, uma nova perspectiva, como o meu sistema aprendeu a se proteger. A mudança aqui é gigantesca. A gente sai daquele lugar de se sentir com defeito, quebrado, e passa para o lugar de um explorador curioso da nossa própria história, da nossa própria adaptação. É exatamente isso que essa frase quer dizer. O ser humano não é um erro a ser corrigido, mas um sistema a ser compreendido. A grande chave não é ficar tentando se consertar, se remendar, mas sim procurar compreender essa engenharia toda que nos sustenta. Quando a gente começa a entender como funciona, aquela luta interna começa a se transformar em clareza. Sabe, muito do que a gente chama de sofrimento, a ansiedade, certos medos, na verdade não são falhas, são respostas. Respostas adaptativas de um sistema que em algum momento da vida aprendeu que precisava daquilo para sobreviver, para se proteger. Foram as melhores estratégias que ele encontrou na época. Ok, então, como é essa tal arquitetura interna? Vamos dar uma olhada na estrutura desse sistema, nas camadas que formam a nossa experiência, o nosso ser. A gente pode se imaginar como um prédio de vários andares, tudo conectado. A fundação, a base de tudo, é a nossa biologia, o corpo. Logo acima vem a camada neurofisiológica, que é onde o sistema nervoso comanda a operação. Depois, a gente tem o andar das emoções, o mundo dos sentimentos. E lá no topo, a camada cognitiva, o reino dos pensamentos. O mais importante é que nada disso funciona separado, tá? Tá tudo interligado, um influenciando o outro o tempo todo. E quem é o grande gerente desse prédio todo? O sistema nervoso. Pensa nele como o sistema de vigilância mais sofisticado que existe. Ele está o tempo todo, sem a gente nem perceber, escaneando o ambiente e se perguntando: tá tudo seguro ou tem alguma ameaça por aqui? E dependendo da resposta, ele dispara todas as nossas reações de proteção, de forma automática. Agora, aqui vem a notícia mais uau, mais esperançosa de todas. Esses padrões, essas respostas automáticas, elas não são uma sentença, não são permanentes. O nosso cérebro tem um poder simplesmente incrível de se reorganizar. E o nome desse superpoder é neuroplasticidade. É basicamente a capacidade que o cérebro tem de se remodelar, de reorganizar suas conexões, seus padrões, em resposta a novas experiências. E isso acontece a vida inteira. Ou seja, a gente nunca para de poder aprender, se adaptar e mudar. Para entender como isso funciona, imagina uma floresta bem densa. Se todo dia alguém passa exatamente pelo mesmo lugar, o que acontece? Primeiro amassa um matinho, depois vira uma trilha e, com o tempo, vira um caminho bem marcado. No nosso cérebro é igualzinho. As experiências que a gente repete vão criando e fortalecendo conexões, formando verdadeiros caminhos neurais. E aí, com o tempo, de tanto passar por ali, essa trilha vira o caminho padrão, o caminho mais fácil, vira a nossa resposta automática, o nosso hábito. O cérebro adora esses caminhos, sabe por quê? Porque eles economizam energia. É mais eficiente pegar a trilha que já existe do que desbravar um caminho novo. Só que,
E aqui está a mágica da neuroplasticidade. A gente sempre pode criar novas trilhas. Do mesmo jeito que as antigas foram feitas pela repetição, novas experiências, novas escolhas, praticadas com consistência, podem criar caminhos novinhos em folha. O cérebro não apaga as trilhas antigas, elas continuam lá, mas ele pode construir outras, talvez mais interessantes, mais úteis para a gente hoje. Beleza, então a questão é: como a gente sai do piloto automático? Como deixamos de só reagir e passamos a responder de forma mais consciente? Como é que a gente participa ativamente da criação dessas novas trilhas? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Se o cérebro tem essa capacidade, qual é o nosso papel no meio disso tudo? A resposta é simples, mas poderosa. É sair da plateia e subir no palco. Deixar de ser um observador passivo e se tornar um participante ativo. E esse caminho da reorganização consciente tem basicamente 3 passos. O primeiro é observar. É olhar para os nossos padrões e só reconhecer que eles estão ali, sem brigar, sem julgar. O segundo é compreender. Tentar entender a história por trás daquele padrão, a função que ele teve um dia. E o terceiro, e mais importante, é escolher. Com essa nova consciência, a gente pode, de propósito, praticar uma nova resposta. E é aí que a gente começa a construir a trilha nova. E aqui tem um segredo, talvez o mais importante de todos. Essa mudança não acontece na marra, na briga. Não é uma luta contra nós mesmos. Pelo contrário, ela floresce quando a gente aprende a colaborar com o nosso próprio sistema. É trabalhar com a nossa engenharia interna e não contra ela. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se a chave não for lutar, mas colaborar com o próprio sistema? E se em vez de continuar perguntando o que há de errado comigo, a gente começasse a se perguntar como eu posso apoiar o meu sistema a encontrar novos caminhos mais equilibrados e saudáveis para mim, hoje,